Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. Sempre se coloca a música popular e a música erudita em polos. E a gente meio que dissolve isso, principalmente num cenário que a gente vive em que tudo ou você é X ou você é Y. Sobretudo de uma coisa que é muito rua, que é muito tradição, que é muito preta, e uma outra coisa que vem de um universo que é eurocêntrico, que é branco, que é tido como uma coisa superior, extremamente pomposa ali, numa redoma. O Afrolyrismos, ele é um projeto que propõe dissolver fronteiras, né? Ele surge a partir de uma vontade. Eu sempre quis fazer algum trabalho com o Carlos Eduardo. Ele, por muito tempo, foi e continua sendo meu professor de canto, meu mentor vocal. Participei de um recital dele e os ensaios sempre foram muito empolgantes, sabe? E aí, a partir disso, a gente foi nutrindo uma vontade de trabalhar junto. E com a abertura dos editais, né, desse prêmio, a gente meio que sentou, pensou direitinho como é que a gente podia amalgamar a minha experiência com a dele, e veio essa ideia de deslocar o canto lírico desse lugar comum, de estar sempre vinculado à música de concerto, à orquestra, ao teatro, e fazer com que isso ganhasse novos espaços, novas formas de atuação, de acompanhamento, de repertório, e usar muito nesse sentido de sempre tentar dissolver essa fronteira que existe entre a música popular e a música dita erudita. A gente tinha feito uma apresentação em que ele me acompanhou, né, no violão, e eu cantava uma música que não era erudita, assim, né, mas era uma canção comigo cantando, né, um tenor cantando e ele acompanhando com violão popular. Eu queria fazer um trabalho diferente, né, um trabalho que misturasse um pouco popular com erudito, só que não sabia como. Como ele sabia como, ele me convidou para a gente traçar aí esse projeto. Ele não me convidou, ele me intimou. Ele meio que deixou a pergunta, mas afirmando. Eu achei que ele estava muito interessado, então tinha alguma coisa de bom naquilo, né? Que ele via alguma coisa em mim que eu poderia acrescentar. E de primeiro ele falou, eu tenho uma pesquisa aqui sobre Kabila e Jexá, são 2 ritmos afro-baianos. Eu já tinha apresentado a ele. E ele falou, eu quero que você coloque isso aqui. Aí eu imediatamente falei, pode ser interessante isso. Ele me convidou, né, para o projeto Afrolyrismos. Me disse mais ou menos o que era e eu entendi que era justamente o que o nome diz, né? A fusão do que a gente entende como música afro, aqui em Salvador, e de uma voz lírica atuando dentro desse contexto e sendo contaminada, né? Inserida nele, né? Eu admiro muito essas pessoas enquanto pessoa e enquanto profissionais. No caso de Carlos Eduardo e de Cassiano, que estão trabalhando como instrumentistas, além de ótimos instrumentistas, eles são pessoas que pensam a música, que são criativos, que de certa forma ultrapassam ali a questão da interpretação somente. Eles têm dentro da sua viagem, né, dentro da sua forma de pensar a música, tem um quê de autoria, um quê de muita personalidade que se exprime quando eles fazem música. E eu acho isso muito precioso. Cassiano, principalmente porque ele já vinha pesquisando a questão do ritmo, traz uma pesquisa muito inovadora, assim, sabe, em termos de observação, em termos de experimentação também, e eu achei que agregaria muito nesse processo. E Paulinho, porque é uma pessoa que já realiza um trabalho de pesquisa etnomusicológico e composicional. Ele acaba sendo ali um elo de ligação entre esses dois lados, né, da música dita, erudita, e da música popular. Mas eu, sendo bem honesto, eu juntei a galera muito pelas pessoas e pelos instrumentistas que eles são, mas eu não tinha na cabeça o que ia dar de resultado. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia como é que ia soar de fato. Trabalhar com pessoas que estão abertas a escutar um pouco do que você tem a dizer já gera uma empolgação diferente, né? Você pode falar pra Cassiano, não, o pandeiro é assim, tá ligado? Não, o acento não é aí não. Ô, rapaz, o acento é ali, ó, bota ali. E aí ele vai chegar em casa, por quê? Porque ele confia
no que eu tô falando. Isso já é um motivo pra eu ir pro outro ensaio, sacou? Então, ó, Luan, esse dedilhado aí não tá bom não, velho. Bora malhar mais o dedilhado. Ó, Dudu, nessa parte aí, tem que ser, a voz tem que ser de uma pessoa que tá chamando a outra e a outra não tá vendo. Você quer que eu faça o... manter a glória O Afrolirismos, ele tem essa pegada do que é bonito em África e aqui no caso do Brasil, né, diáspora. Porque a gente tem a coisa da realeza e isso estaria expectado na questão da voz e nos arranjos. E a gente tem toda a busca da alegria. Então eu creio que Afrolirismo seja essa alma afro-brasileira que é a alma da alegria e a alma da superação. Companheirismo e música. Eu vejo muito isso. Um lugar onde a gente pode experimentar nossas vivências, né? Nossos interesses, nossas pesquisas, que é o ponto de partida do afrolirismo. Né? O afrolirismo foi criado a partir de interesses dessas 4 pessoas. Né? Então, Sereia do mar levantou, sereia do mar quer brincar, canoas te vão trazer, presentes te vão levar. Mãe d'água aceitou macumba, vem vindo brincar na areia, trazendo Orungã, o filho de Naê. todo mundo que não está tocando, mas que está dentro do projeto, tende a ter uma visão diferente, né? Uma audição diferente. Então, essa parte de direção é muito mais isso, né? É ouvir de um outro lugar o que é que está acontecendo, o que é que a gente está criando e tentar sugerir mais do que todo mundo. Sugerir coisas que estão rolando, coisas que não estão rolando, coisas que poderiam rolar e pensar os arranjos também, né? Imaginar a partir daquilo que se tem. Então, como a gente tem uma voz lírica, um violão e um percussionista só, que já é um grande desafio e que está tocando vários instrumentos, então a instrumentação tende a ser algo sempre desafiador. Essa é a parte da pesquisa mais importante, que é de experimentar, né? Testar muitas coisas e ouvir como soam essas coisas. A forma com que Dudu canta é diferente da forma com que outro tenor canta. A forma com que Luan toca é diferente. A forma com que Cassiano toca é diferente. Todo o background, toda a bagagem que eles trazem é o que eu acho que um diretor musical tem que entender também, né? Tem que entender da proposta, do conceito, tem que entender o gosto de cada um, o que não gosta, como toca, como não toca, o que consegue, o que não consegue, até onde as pessoas podem ir, para tentar, a partir daí, extrair o melhor, né? Pegar aquelas pessoas, pegar o conceito, pegar aquele material e organizar para que a gente possa chegar onde a gente imaginou, ou então em outros lugares, né? Que é o mais legal, como aconteceu. Eu estudo música há mais ou menos 5, 6 anos. Eu fui aluno da Pracatum, onde eu pude aprender vários ritmos. Então eu não tive tanta dificuldade, ao mesmo tempo que Paulo me tirou da zona de conforto, sabe? Tipo, faça aquilo, faça aquilo. Aí eu ficava olhando, valeu muito, porque ele pensa a música de outro modo e eu penso do meu modo. Eu não posso pensar sozinho, tanto que o trabalho é coletivo. Então eu vim bem aberto a isso, a escutar. Isso fez com que eu me sentisse muito bem, porque todo mundo pôde me escutar na hora que eu tive que falar. E eu escutei também, porque só tem fera. A liberdade, ela foi conquistada, sabe? Ela não foi tão aberta, porque eu vinha de um padrão rígido que é canto lírico. Embora tivesse experiência com 2 ou 3 outras participações com essa música misturada, crossover, no caso do Afrolirismos eu tive que encontrar um outro caminho. Então, nesse sentido, sim, foi livre, né? Porque todo mundo procurou entender de como cada um funcionava, como que era esse tipo de composição, como que funcionava a minha voz, como funcionava as claves, né? Que a gente teve que fazer as claves também nas nossas conferências, né? Então, nesse sentido, foi uma liberdade conquistada. Eu cheguei duro e aí terminei livre. Tem um ponto que é muito legal, que é você estar semanalmente tendo contatos práticos com, digamos assim, seu objeto de pesquisa, né? A gente está o tempo todo tirando da prática e levando para a teórica, e tirando da teórica, levando para a prática, para a performance e entendendo simultaneamente como é que essas coisas funcionam, né? Eu sempre fui mais a pessoa de fazer as coisas, né? De dar execução e tal. É claro que sempre tem uma pesquisa quando você vai
criar um programa de concerto, de recital, mas uma pesquisa aprofundada, né, sobre esses ritmos afro-brasileiros que eu tenho contato mais no dia a dia, né, mas não como objeto de estudo. Então, isso foi um grande desafio, foi interessante. A saída da zona de conforto foi mostrar para eles. Eu pesquisava, mas ficava para mim aquilo. Eu não tinha que mostrar para ninguém. E a pesquisa que está ali na parte teórica serviu para a gente na teórica e na prática. Acho que esse processo de pesquisa do afrolirismo rompe muito essas fronteiras de pesquisa de parte prática e parte teórica, ou pesquisa quantitativa, ou pesquisa qualitativa. Eu já realizo uma pesquisa pessoal sobre os ritmos afro-baianos e, mais do que isso, de como o violão, agora 7 cordas, como é que eu posso traduzir esse ritmo para um instrumento que é um instrumento de corda, uma parada que é percussiva, mas como é que eu vou aplicar isso com acordes, com melodias, como é que eu vou pensar um acompanhamento que contemple ali um cabila, um vasse. Foi justamente trazer esse link, né, de como é que eu vou pensar um acompanhamento dentro do ritmo que vai ser ali a base para sustentar e de alguma forma dar suporte a um cantor lírico. Trabalhando só para ver a mulher se vestir e ao chegar em casa encontrar a família sorrir. A ideia de vincular o trabalho ao mar veio durante as reuniões online, que a gente teve um processo de encontros virtuais para poder compartilhar nossos conhecimentos, nos conhecermos enquanto pessoas, enquanto pesquisadores, discutir, né, as pautas que vinham sendo levantadas no decorrer da pesquisa. E quando a gente chegou na etapa final, que era de definir repertório, a gente começou a fazer escutas assim despretensiosas. Vamos ouvir essa música aqui, essa versão aqui do Gomalaca, vamos ouvir essa versão aqui dos Chincoãs. Sempre apresentando possibilidades, e aí, em um dado momento, chegou a música de Dorival Caymmi, que foi Noite de Temporal. Carlos Eduardo se empolgou, e aí quando o cantor se empolga, né, a gente precisa dar atenção, porque eu acho que ele, por ser o portador da palavra, ele precisa estar muito contemplado e muito à vontade nesse processo. E aí, a partir dessa música, a gente foi selecionando outras, e a partir disso eu comecei a tentar achar um vínculo entre essas músicas para conseguir montar um enredo, né? Um roteiro que se amarrasse ali dentro de uma estética, dentro de uma proposta tanto cênica quanto poética. E pensando isso tudo, a gente chegou nessa temática do mar e do trabalho. Essa relação muito, muito íntima, muito afetuosa, desse encontro com essa força da natureza, né? É uma coisa que nos atravessa e que nos deixa muito confortável. Então, eu acredito que facilitou muito o trabalho, né? Foi a partir da temática que a gente foi pesquisar obras que tenham a ver para a gente conseguir colocar elas dentro do nosso universo conceitual, né? Que vai ser identificado nos arranjos, na forma da música, nas melodias que a gente criou, para além daquelas que já estão dentro das canções que a gente escolheu, da forma que a gente escolheu mexer nas músicas e nos ritmos que a gente utilizou, e as referências além de Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Marlos Nobre. Tem uma cantiga de candomblé e uma cantiga que eu acho que chama mais para Umbanda. A gente tocou Vasse, a gente tocou Cabila, eu trouxe o pandeiro de couro, que as pessoas não estão utilizando tanto, o agogô e o atabaque, né, que eu acho que não pode faltar, falando em música afro e ritmos de candomblé. Porque existe música afro também, Olodum, que não usa atabaque, Malê de Balê, mas temos também a música do terreiro, né, e usa atabaque. A gente tem também os Chincoãs, que são uma referência muito grande. É uma boa referência de afrolirismos, eu acho que o Chincoãs, porque coloca a voz em um lugar diferente para aquela época, coloca o violão sendo tocado de uma forma diferente e tem uma percussão fenomenal também. Então, talvez o Chincoãs seja a maior referência assim, de sonoridade. Pescador não vá pra pesca, pescador não vá pescar. Pescador não vá pra pesca que é noite de temporada.
pescador não vá pra pesca, que é noite de temporal. Isso a gente gravou um EP. A primeira etapa foi a parte de pesquisa, que aconteceu de maneira remota, né, virtual. E aí no primeiro encontro eu pedi que Carlos Eduardo fizesse uma exposição sobre o canto lírico, sobre as peculiaridades desse canto, sobre as suas experiências enquanto instrumentista, né, do canto lírico. Foi interessante que eles conhecessem como funciona mesmo uma voz operística, uma voz que enche teatro, sem amplificação, para que a gente chegasse nesse denominador comum. E aí no segundo momento a gente começou a estudar os ritmos, o Kabila e o Ijexá. Antes disso, Cassiano também apresentou o que ele tinha de possibilidade de instrumento, qual era o set dele, como é a forma dele de tocar, eu da mesma forma. E a partir do estudo dos ritmos a gente começou a pensar como é que, por exemplo, um violão se comporta para poder tocar um Ijexá. Quais são as possibilidades de levada? Quais são as possibilidades de dedilhada? Sinto no tempo, leva e traz, refazer o ciclo. A dificuldade é o receio de sair de casa, já é uma grande dificuldade, né? Ter que ter ensaios limitados e tempo limitado para fazer as coisas. Então tem o deslocamento, e nesse deslocamento eu encontro várias pessoas, eu ando num ônibus fechado, pode ter o vírus. Isso para mim foi um desafio de ter que vir, ter que voltar. Eu gosto do contato também, a gente está meio que limitado. E eu queria ter feito mais coisas com percussão, tipo da gente se tocar e tocar junto, dado a mão, dançar. Acho que me afetou desse jeito. E a gente tem que fazer tudo separado. Você não pode nem apertar a mão do seu colega. Então isso é muito desafiador, né? A gente foi aprendendo a trabalhar dessa forma, né? Que eu nunca tinha trabalhado desse jeito. A minha maior dificuldade, assim, nesse processo foi fazer um pouco de tudo, sabe? Ter que idealizar, coordenar, tocar, em alguma medida também compor. Tipo, tá sempre atuando em várias esferas e da mesma forma me distanciar. Aqui eu tô falando enquanto músico, aqui eu tô falando enquanto idealizador, aqui eu tô falando enquanto coordenador. Como é que é esse lugar de fala? Como é que eu me posiciono aqui nessa situação? O primeiro grande desafio foi fazer os ensaios de máscara. Os primeiros foram bem cansativos para mim, sabe? Eu sentia no final do ensaio assim, um cansaço, porque eu fazia um esforço demasiado. Marinheiro, aguento leme, marinheiro, aguento leme, não deixa a barca virar. Há uma interseção do que eu aprendi, do que é o meu desafio. A primeira coisa é o controle. Como era uma criação coletiva, eu tive que abrir mão. Não abrir mão da minha personalidade, do que é a minha trajetória artística, mas abrir mão de estar no controle mesmo. Tem outra pessoa conduzindo. E eu estou aqui também como peça, parte desse mosaico. Acho que o primeiro grande resultado é que a gente conseguiu montar uma gig de ouro, né? Todo mundo aqui, eu confio muito e acho muito competente, admiro enormemente. Acho que a gente acaba atuando também num lugar de mostrar às outras pessoas que esses polos eles não existem de fato. Existe em termos de poder, né? Mas que essa dissolução de fronteiras, tanto musical quanto social, um chamado à subversão, de certa forma. Eu pensava que ia ser um projeto passageiro, mas eu tô vendo que é uma coisa que vai andar muito. Tipo, tem 3 meses que a gente está trabalhando, 1 mês que a gente está tocando. É muito pouco para o que a gente já está produzindo. Foi interessante, mas foi o final foi completamente diferente do que eu pensei de início, né? Porque de início eu pensei que seria o canto lírico acompanhado, né? Mas na verdade a minha voz ela estava em serviço da criação coletiva. Então foi algo assim completamente diferente, né? Eu vejo o meu canto hoje, depois dessa pesquisa de afrolirismos, com os vaqueiros fazendo os aboios, os cantos de trabalho, todo mundo canta agudo, né? Ele a pessoa chama lá no pastoreio, e é aquela voz que corre, né? E essa voz que corre é a voz lírica. Contribuiu muito na educação musical, na minha educação musical. E às vezes não é preciso tocar muito, é saber onde colocar e como colocar. Não é volume, não é força, é jeito. É muito bacana de ver, de acompanhar, sabe? Me deixa muito feliz, muito realizado. Principalmente porque a gente está num período muito difícil, em que as coisas, para se realizarem, demandam um esforço
descomunal. Se antes já era assim, viver de arte no Brasil é uma parada que é muito complicada, né? Em todo encontro fala sobre essa vontade que a gente tem de levar esse trabalho para os mais variados lugares. O que eu quero mesmo é que a gente tenha condições de realizar cada sonho desse, sabe? A gente pode passear bem mais nas coisas que fizemos e que a gente tenha noção de tudo que a gente esteja fazendo, sem perder a essência, mas desconstruindo também. Deixar bem claro o que a gente quer. Que o canto lírico saia desse lugar de ser cantado somente em teatros, né, em igrejas. A gente quer levar esse som para a praça, a gente quer levar para as praças culturais espalhadas pela cidade, sei lá, em Cajazeiras, na suburbana, no Uruguai, onde chamar e a gente puder ir, a gente está indo, sabe? É justamente dissolver essa coisa do lugar comum, da zona de conforto, de sempre ter esse tipo de música em um lugar determinado. Eu realmente espero que após esse EP a gente ganhe dinheiro para poder continuar ensaiando, para poder continuar gravando, para poder viajar para tocar esse EP em outros lugares. E a partir daí a gente tenha mais salubridade mental e emocional para poder fazer um outro EP com tudo que Cassiano acabou de falar, desenvolvendo as coisas, deixando cada vez mais nítido a proposta da gente, né? Eu creio que a gente tem que tornar isso público, né? Fazer shows em tudo que é canto, né? Desse primeiro ato e tendo essas condições, né? A gente fazer o segundo, o terceiro Trabalhando o sal é amor, é o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalha o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal é amor, é o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalha o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar.